Vamos ver aqui o livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Quero ler isso para você. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Chega perto da pessoa para dividir a leitura. Olha o que Deus diz, ó. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Olha a declaração de Deus. A pessoa querendo ou não, acreditando ou não, Deus está reivindicando para si o direito de legítimo proprietário de todas as almas que estão no mundo. Ele diz isso: eis que todas as almas são minhas. A pessoa querendo ou não servir a Deus, isso não vai mudar em nada. Ele declara: todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Essa palavra é muito forte. Eu vou ler de novo e cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então ele, como dono, estabelece a regra: as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Todas as almas me pertencem. Você acredita nisso? Quem acredita nisso? Então vamos dar uma grande salva de palmas para a palavra de Deus. E aproveita para dizer: Senhor, a minha alma é tua. Senhor, eu reconheço que a minha alma é tua. Isso, vai aplaudindo e glorificando a Deus. Pai querido, Deus bendito e Deus amado, vem falar mais conosco agora. Vem explicar esta palavra para cada um de nós. Pai bendito, usa a boca do pregador e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Senta, por favor. Vamos entender isso, amados. Vamos entender esse ponto. O pecado é uma arma que tem poder para matar a alma. É a única arma que tem poder para matar a alma. E Deus disse que o pecado mata. A alma que pecar, essa morrerá. Aqui mesmo no capítulo 18, veja o versículo 20. A reafirmação desse princípio espiritual, ó. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ou seja, ninguém vai dizer: eu perdi a minha alma por culpa do meu pai, ou por culpa do meu filho, ou por culpa de outra pessoa. O pecado, portanto, é uma arma que a gente traz no próprio corpo, e essa arma está o tempo todo apontada para a nossa própria alma. Olha só. No ano de 1992, aqui na penitenciária do Carandiru, quando ainda estava ativa, teve uma mega rebelião. Isso daqui virou um inferno. Os presos estavam incendiando o Carandiru, estava tendo uma rebelião muito grande, a imprensa, helicópteros, familiares do lado de fora, cavalaria, polícia, muita gente do lado de fora, tropa de choque. Essa avenida parou completamente. E na época, o secretário da segurança era o Fleury. E o chefe do policiamento de São Paulo
era o coronel Ubiratã Guimarães. E o coronel Ubiratã Guimarães recebeu ordem para invadir o Carandiru com a tropa de choque. E nessa invasão foi a mesma coisa que abrir as portas do abismo e todos os demônios agirem naquele momento. Perdeu-se a razão, o raciocínio, foi uma guerra. Dentro desse presídio morreram 111 homens e foi um massacre total. A tragédia foi tão grande que fizeram até um filme, o Carandiru, filme que deu alta bilheteria, muita gente assistiu. E o coronel Ubiratã Guimarães, ele foi responsabilizado, como chefe do policiamento de São Paulo, ele foi responsabilizado pelas 111 mortes e condenado a 642 anos de prisão. Mas ele não ficou um só dia na cadeia. Ele teve o direito de recorrer em liberdade e na apelação o Tribunal de Justiça o inocentou das mortes, dizendo que ele estava no estrito cumprimento do dever. E assim ele foi absolvido. Quando o coronel Ubiratã Guimarães foi absolvido dessas 111 mortes, desses condenados, ele passou a viver com muito medo aqui em São Paulo. Ele vivia com medo. Por onde ele andava, ele tinha 2 revólveres amarrados no corpo. Sempre. Andava num jipe blindado. E a casa dele, recentemente, ele mandou colocar 2 novas trancas. E dentro de casa, o coronel Ubiratã Guimarães, ele deixava 7 revólveres. Em cada lugar do apartamento, um revólver. Para ele poder pegar rapidamente se necessário. E ele vivia com medo de vingança. Quando o PCC começou a agir em São Paulo e ordenar a execução de policiais, o coronel Ubiratã Guimarães ficou com mais medo ainda, porque ele seria um grande troféu para o primeiro comando da capital, se conseguissem matá-lo. Então, ele redobrou os cuidados. Ele não aparecia em lugares perigosos, estava sempre se precavendo, tomando todo o cuidado, porque ele temia morrer pela arma de outra pessoa. Ele temia ser morto por uma arma estranha. Então ele se protegia. Mas ironicamente, num domingo desses, abriram o seu apartamento e ele estava morto na sala, nu, com uma toalha enrolada na cintura, havia acabado de sair do banho, e ele estava morto com um tiro na barriga. De imediato já começaram a achar que era um atentado do PCC, que o primeiro comando da capital havia executado o coronel Ubiratã Guimarães. E começaram as investigações, mas logo de cara, a perícia descobriu que, na verdade, ele não foi morto por uma arma estranha. Ele foi morto por sua própria arma. Ele levou um tiro do seu próprio revólver e a bala que entrou e rompeu uma artéria, provocou uma hemorragia, um infarte e lhe causou a morte. A bala foi uma munição que ele mesmo comprou e preparou. Era uma munição especial, daquela que quando entra causa um dano maior. Ela é toda serrada na ponta. Enfim, era uma bala que ele mesmo havia preparado. Não quero entrar no detalhe quem matou, quem não matou, mas somente nesse ponto, esse ponto que a perícia já mostrou por exames de balística que é verdadeiro. A bala que matou o coronel Ubiratã Guimarães não saiu da arma de um bandido ou de outra pessoa, mas a bala saiu da sua própria arma. Daqueles 7 revólveres que ele tinha, um desses revólveres
o matou, a sua própria arma o matou, a sua própria bala o matou. Ele não cometeu suicídio, não foi ele que atirou nele mesmo. Mas vamos pensar um pouquinho além. Vamos imaginar que o coronel Ubiratã, cuja alma não pode morrer, porque as almas, elas são indestrutíveis, elas se separam do corpo e quando o corpo morre, a alma continua vivendo. Vamos imaginar que ele esteja em algum lugar. Vamos imaginar que agora, nesse momento, ele está em algum lugar. E onde ele está, com certeza, ele deve estar pensando: que ironia. Eu tinha tanto medo de morrer pela arma de um bandido, que acabei morto pela minha própria arma. Eu tinha tanto medo de levar uma bala estranha, e no fim foi a minha própria bala que me matou. Morri dentro da minha própria casa, com a minha própria arma, com a minha própria bala. Eu estou te contando essa notícia para te mostrar que o pecado é exatamente isso. É uma arma apontada para a sua própria alma. O pecado é uma arma amarrada no seu próprio corpo. E essa arma aponta para a tua alma. E é uma arma fatal, o pecado. Ninguém vai poder dizer: eu morri por causa do pecado de outra pessoa. Todas as almas são responsáveis pela sua própria morte espiritual. Por isso que Deus falou isso, não é? A alma que pecar, essa morrerá. Veja uma coisa aqui no versículo 26. Eu estou no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 26. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Então, mesmo a pessoa sendo justa, sendo boa, sendo honesta, sendo direita, quando ela comete uma iniquidade, ela morre pela sua própria iniquidade. O coronel Ubiratã Guimarães era um homem respeitado na sociedade? Era um coronel, era um militar, com extensa folha de serviços prestados ao Estado de São Paulo. Foi inclusive deputado, era uma autoridade, era candidato à reeleição. Era um homem que tinha prestígio na sociedade, foi absolvido pelo Tribunal de Justiça. Podemos dizer que ele era um homem de bem. Mas olha só, olha o que diz a palavra: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Sabe o que estava pichado na frente do prédio onde morava o coronel Ubiratã? Alguém pichou assim num muro lá em frente: aqui se faz, aqui se paga. Não é? Agora, isso é o que o ser humano pensa. Porque Deus não pensa assim. Não é que o ser humano aqui faz, aqui paga. Ele vai pagar se quiser. Porque Deus preparou alguém que já pagou por ela. Então a pessoa paga pela sua própria iniquidade se quiser. E Deus deixa isso claro também aqui no capítulo 18. Ó. Vamos ler o versículo 28. Olha o que Deus fala: pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Se a pessoa reconsiderar, se ela meditar: poxa, como é que eu estou vivendo? O que eu ando fazendo da minha vida? Eu não vou mais fazer assim. Se ela reconsiderar, se ela se converter, o que é se converter? Poxa, eu estou caminhando num caminho mau. Cada vez eu faço mais coisas erradas. Eu vou voltar atrás. Eu não vou mais fazer coisas erradas. Se ela se converter de todas as suas transgressões. A transgressão é aquilo que você ultrapassa o limite do moralmente certo. E Deus colocou na cabeça de cada pessoa, dentro da consciência, qual é o limite que ela não pode ultrapassar. Então a pessoa ultrapassou os limites, transgrediu, não é?
Se a pessoa se converter de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Então o ditado, aqui se faz, aqui se paga, vale se a pessoa não se converter, porque Deus não é aquele tipo que diz, fez, vai ter que pagar. Olha o que Deus diz aqui, ó. Vamos ler o versículo 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Yahvé. Convertei-vos, pois, e vivei. Para Deus não existe esse negócio, aqui se faz, aqui se paga. Deus está dizendo, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu não tenho prazer na morte do que morre. Se a pessoa se converter, ela vai viver. Isso que nós estamos lendo é uma declaração da boca do próprio Deus, como é que ele pensa. Mas se a pessoa que pecar, essa morrerá, veja você, o pecado mata. O pecado é uma arma apontada para a minha própria alma o tempo todo. Eu carrego essa arma no meu corpo, que nem o coronel Biratã carregava 2 revólveres no seu corpo e deixava 7 armas dentro de casa. O pecado é mais ou menos isso, a gente carrega uma arma destrutiva amarrada no nosso próprio corpo. Eu posso morrer por causa do meu pecado, mas aí eu leio o seguinte na palavra de Deus. Vamos comigo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler o versículo 3. Está escrito assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então o meu pecado mata, mas aqui está dizendo que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura. Então eu posso pegar essa arma do pecado, que é minha própria arma, que está apontada para a minha própria alma, e eu posso pegar essa arma do pecado e apontar para Jesus, porque Ele morreu pelos nossos pecados. Vamos na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 3. Logo em seguida vem a carta aos Gálatas, vai lá no capítulo 1, versículo 3, está escrito assim: graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Então, Ele, Deus, que não tem prazer na morte do pecador, Ele enviou o seu Filho Jesus, e Jesus, sendo Deus, Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Quer dizer que eu posso pegar a arma do pecado que está amarrada no meu corpo aqui, ó, que eu carrego comigo essa arma do pecado o tempo todo apontada para a minha própria alma. Eu posso apontar essa arma para Jesus e lançar sobre Ele todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades. Se eu fizer isso, o mal do pecado vai se desviar de mim, a morte vai se desviar de mim. Para finalizar, vamos aqui na primeira carta do apóstolo João, vamos ler no capítulo 2, o versículo 2. Olha o que diz, ó. E Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Quer dizer que Jesus Cristo, Ele se oferece para morrer no nosso lugar. Ele morre por causa dos nossos pecados. E nós podemos apontar para Ele essa arma mortal, que antes está apontada para a nossa própria alma, nós podemos apontar para Jesus e reconhecer que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Quando a Rosa estava dando o testemunho dela, ela falou: a Célia e o Rafa me chamaram aqui para entregar a vida para Jesus.
Veja, e ela entregou a vida para Jesus. O que aconteceu em seguida? Só bênçãos, só bênçãos. Bênçãos que nunca mais terminarão. Vida de verdade. Aquilo que ela não conseguiu em 12 anos, ela conseguiu em 30 dias. A vida dela foi transformada. Porque o que aconteceu? Ela entregou a vida para Jesus. Todos os seus pecados foram dirigidos para Jesus Cristo. Todas as suas iniquidades foram dirigidas para Jesus Cristo. E por causa disso a sua vida foi transformada. Aí ela deu o conselho. Ela falou, olha, entrega a vida para Jesus. Foi isso que eu fiz. E é isso que nós vamos ter a oportunidade de fazer agora. Vamos ficar todos de pé. É claro que se você entrar num presídio, perguntar para os presos, quem ama Jesus, quem gosta de Jesus, todos os presos vão levantar a mão. Todo mundo gosta de Jesus. Quem é que não gosta de Jesus? Todo mundo gosta. Mas existe uma diferença entre você reconsiderar, se converter e entregar a vida para Jesus e seguir Jesus, do que simplesmente gostar de Jesus. Gostar de Jesus todo mundo gosta. Mas o que Deus diz que a pessoa tem que fazer para ela viver, ainda que ela tenha praticado grandes iniquidades, muitos pecados? O que ela tem que fazer para viver? Porque Deus não quer que a pessoa morra. A pessoa tem que reconsiderar, se converter e entregar a vida para Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados. Quando você faz isso oficialmente, então a sua vida é transformada. Eu sei que você ama Jesus. Eu sei que você quer servir Jesus. Mas você tem que fazer isso publicamente. Você tem que reconsiderar. Puxa, como é que eu estou vivendo? Eu não vou mais viver desse jeito. Você tem que se converter. E se você fizer isso, você não morrerá. Certamente viverá. Jesus, ele veio para te dar vida e vida de verdade. Às vezes a pessoa fala, claro que eu quero Jesus, claro que eu gosto de Jesus, eu nem preciso falar isso. Mas você tem que fazer sim, publicamente, abertamente, oficialmente. Você tem que falar, eu quero agora. Eu reconsiderei, eu me converti e eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero dizer sim para Jesus aqui diante do altar. Eu quero dizer sim para Jesus. Quantos aqui querem reconsiderar e dizer sim para Jesus Cristo? Erga a mão direita assim bem alta. Eu quero, pastor. Eu quero oficialmente fazer isso diante do altar. Então vem aqui para frente comigo. Vem para cá. Vem para cá. Nós vamos ficar de joelhos aqui. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vem para cá, vamos aplaudir mais o Senhor. Isso, olha quanta gente que está vindo, que beleza. Você estava afastado e resolveu voltar para Jesus. Deixa eu aproveitar então o que ele está dizendo. Como é seu nome? O Gilmar está dizendo assim, eu estava afastado e resolvi voltar para Jesus. O que Deus tinha falado lá em Ezequiel capítulo 18? Se o justo se desviar, ele morrerá na sua transgressão, na sua iniquidade. Quer dizer que a pessoa que estiver desviada, ela tem que voltar, que nem o Gilmar está fazendo. Então, pastor, eu estou me sentindo desviado. Então vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá. Não vai voltar para casa com esse sentimento de culpa não. Vem para cá. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Isso, é isso que vale. Vamos aplaudir mais o Senhor. Olha que bênção. Glória a Deus. Coloque a mão direita assim sobre o seu coração. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio ou pela internet, quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus. Se ajoelhe ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador. Quem estiver dirigindo e quiser entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, não precisa parar o veículo, coloque a mão direita sobre o coração e todos nós vamos orar agora. Você que está de joelhos comigo aqui na sede da Paz e Vida, ore assim, meu Deus e meu Pai. Você que está ouvindo pela rádio, ore conosco também, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua santa palavra, eu reconsiderei, eu me converti e eu decidi me arrepender e te pedir perdão por todos os meus pecados.
Eu creio que o Senhor Jesus morreu na cruz pelos meus pecados para me salvar. E agora eu tomo posse desta salvação, porque eu declaro com a minha boca que sim, Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para sempre. Amém. Continua em espírito. A igreja continua assim, com a mão estendida na direção de cada pessoa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e Deus amado, nós abençoamos cada vida, seja aqui presente ou seja através da rádio, que neste momento está reconsiderando, se convertendo, se arrependendo e crendo que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pai bendito, eu abençoo cada uma destas vidas, dá para esta pessoa agora a alegria da sua salvação. Confirma o nome desta pessoa no livro da vida, no teu santo livro, Senhor, e declara para o céu, e declara para a igreja, e declara para todo o universo, que a partir de agora, esta alma é tua, Senhor, 2 vezes, porque o Senhor a criou e porque o Senhor a resgatou. Agora, Deus bendito, guarda cada uma destas vidas, arranca todo vício, afasta as más companhias, retira tudo que não te agrada e guarda esta pessoa como a menina dos teus olhos, que assim seja feito. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode ficar de pé. Isso, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus, parabéns. Amém.